Como é que você tá, Jean? Tudo bem? Oi, querido. Sempre bom estar com você, sempre bom te encontrar, bater papo. Tô bem, sim. Um pouco rouco, mas tô bem. Eu mais cedo apresentei, sabe, Jean? A gente tinha combinado, você falou, quero falar do golpe amanhã, né? E aí, depois que a gente conversou, veio. Achei interessante essa coisa do fio histórico, sabe? Sim. Saiu a notícia desta carta de defesa do Estado de Direito, a carta aos brasileiros, né? O destaque foi para o Roberto Setúbal e o Pedro Moreira Salles, mas é importante dizer que essa carta é uma carta assinada, está lá Chico Buarque, estão líderes sindicais, está toda a esquerda. O destaque são os dois porque a burguesia estava toda com Bolsonaro até agora. E ela remete ao fio histórico de outra carta, que foi a Carta aos Brasileiros de 77. Jean, sou bem mais velho, eu estava lá em 77, no Largo São Francisco, que é onde vai ser lançada essa nova carta também, dia 11 de agosto, no Largo São Francisco, São Paulo. Ela que veio no impulso da campanha pelo fim da ditadura do movimento estudantil. Está aqui uma manifestação de maio de 77, lá em Gabaú. Tive a alegria de estar lá também, na luta contra a polícia. E hoje, essa nova carta aos brasileiros é embalada pela campanha de Lula. E olha também outro fio histórico, né? Primeiro comício de Lula como candidato, por enquanto ele é só para candidato, dia 20 de agosto, no Anhangabaú, onde ele esteve nas diretas já, lá ao lado do governador Franco Montoro. Se diz, não tinha estatística naquela época, para isso disse que tinha 1 milhão de pessoas. É isso aí, maravilha. Então você tem, por um lado, o cenário do golpe, e, por outro lado, um cenário também de uma articulação de uma frente cada vez mais ampla, né? Eu gosto de ver esse movimento em espiral da história, né? A história, há quem diga que a história se comporta como um pêndulo, mas eu acho que a história se comporta em espiral, né? Então, é óbvio que se alguns aspectos da história se repetem, como, por exemplo, uma ditadura militar disfarçada de governo democrático, como está acontecendo agora com o governo Bolsonaro, um governo de militares que age nos moldes de uma ditadura, é natural que evoque-se, né, aspectos também da história da história passada no enfrentamento à ditadura. Daí essa carta. Acho que é interessante ter a assinatura do Setúbal e dos Moreira Salles, porque ambas as famílias fazem parte da classe dominante, mas são aquela parte da classe dominante que a gente falou na semana passada, né? A parte ilustrada da classe dominante. Então, é a classe dominante que pensa, que se importa com cultura e que ganhou muito dinheiro também com a cultura e que, digamos, financia a manutenção do repertório nacional. A gente não pode esquecer que o Instituto Moreira Salles tem um acervo de grandes escritores e acervo imagético, que é fundamental para a memória do país. Ou seja, é a parte ilustrada da classe dominante. Então, sim, quase toda a classe dominante estava com Bolsonaro. E, embora eles não tenham dito isso de maneira muito clara, era óbvio também que eles estiveram com Bolsonaro. Na verdade, eles não estiveram com Bolsonaro, né? Bolsonaro era o bode na sala que tinha que ser tolerado. Eles estavam, na verdade, com Guedes. Eles estavam com a agenda econômica que Bolsonaro se comprometeu, que Paulo Guedes se comprometeu, na verdade. E Bolsonaro, como Paulo Guedes era o posto Ipiranga de Bolsonaro, né, como ele dizia, então a classe dominante estava, na verdade, com essa agenda econômica de flexibilização das leis do trabalho, o desmonte mesmo dessas leis, de privatizações, de teto de gastos, ou seja, nessa agenda neoliberal. Então, a preocupação dessa gente era essa agenda. E, mais uma vez, falando aí da espiral da história, né, era óbvio que eles não poderiam controlar o banditismo. Eles pactuaram com o banditismo, com a máfia, com o fascismo, mas não se pode controlar esses setores, né? Então, a história já tinha dado provas que em outros momentos, quando a elite, se a gente pode chamar de elite, ou a classe dominante, pactua com essas forças, ela não consegue controlar e a democracia acaba morrendo, né? Então, o que a gente está vendo aí é um risco
da democracia morrer mesmo no Brasil, ela já está golpeadíssima, respirando por aparelhos, e esses setores decidiram ser responsáveis e pensar que, claro, eles também vão pagar se a democracia no Brasil morrer em outubro. Isso não vai acontecer. Agora, eu queria fazer um comentário sobre algo que o Miguel do Rosário estava comentando com você, sobre o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes é um caso de estudo, assim. A gente tem que estudar essa virada do Ciro e a comunicação política. Tem, sim, o aspecto do machismo, né? Do macho alfa, como você colocou. Ciro tem esse comportamento. Ciro é arrogante, presunçoso. Então, ele acha que sabe... E ele acha que sabe muito e sabe mais, né? A única pessoa a quem ele respeita intelectualmente é o grande mentor dele, que é o Mangabeira Unger, né? Que também muitas vezes se comporta assim, como se dizendo num português mais claro, como se diz, né? Você acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola gelada do Saara. Então tem esse aspecto aí, pessoal. Houve uma leitura equivocada de conjuntura quando da prisão do Lula, quando do massacre da imagem do Lula pela campanha de desinformação construída a partir da Lava Jato, né? Então, a Lava Jato contou com uma campanha de desinformação, baseada na difamação, principalmente, contra Lula, e que resultou na prisão do Lula. Então, desgaste da imagem do Lula, que passou de um presidente com 89% de aprovação, ele sai da presidência com 89% de aprovação, e vê a imagem dele deteriorar, cair ao ponto de ser chamado de ladrão, e isso é fruto de uma campanha de difamação pesada, tocada principalmente pelas organizações Globo. Então, o Ciro fez essa leitura de que Lula estaria liquidado mesmo, de que daí ele usar a expressão cadáver político, né? E é curioso como é que alguém que conviveu tanto com Lula e que tinha tanto tempo de política não conseguia fazer uma leitura óbvia, né? No fundo, Ciro Gomes não conhece o povo. Ele não conhece e também deu provas de que conhece muito pouco comunicação política e que conhece muito pouco a capacidade de resiliência de alguns políticos. Então, para mim, por exemplo, era evidente que o Lula ia sobreviver a tudo isso. Que o Lula ia sobreviver à campanha de difamação, que o Lula ia sobreviver à prisão e que o Lula voltaria, né? Isso, para mim, estava claríssimo. Por isso, eu não titubeei em nenhum momento em estar do lado dele, né? Em defendê-lo publicamente, em tentar apontar, antes mesmo da Vaza Jato, apontar em textos, discursos, o que era a Lava Jato, né? O que significava Lava Jato, o que significava Sérgio Moro. Então, me mantive do lado dele, de Lula, todo esse tempo, acreditando na inocência dele, porque eu tinha certeza, eu sabia que aquela trama não se mente para todo mundo o tempo todo, né? Você engana algumas pessoas há algum tempo, você engana... como é que ela diz? Você engana algumas pessoas há algum tempo, você engana alguns todo o tempo, mas você não engana todo mundo todo o tempo, né? Então, a farsa iria cair. Bom, então tem esse erro de leitura do Ciro, e tem também, aí entra a questão do João Santana, que é o arquiteiro dele, que também não entendeu, não entende a velocidade com que se transforma hoje a esfera pública. A esfera pública está permanentemente sendo transformada por meios de comunicação que são velozes, né? Como essas novas tecnologias da comunicação e da informação, a internet, os aplicativos, a maneira como as pessoas se relacionam com os aplicativos. Então, essa ideia de... Eles fizeram uma leitura da campanha de Bolsonaro, da campanha subterrânea de Bolsonaro, e baseada no ódio de Bolsonaro em 2018, e tentaram emular essa campanha agora, em 2022. Então, a campanha do Ciro é uma campanha inspirada na do Bolsonaro, quando, na verdade, o cenário já é outro, né? O cenário é outro. E, assim, entre
entre a cópia e o original, é óbvio que as pessoas ficam com o original. Isso é intuitivo, as pessoas vão ficar com o original, né? Ninguém vai ficar com um Bolsonaro com óleo de peroba na cara, se tem um Bolsonaro de verdade. Então, a campanha do Ciro, que é essa campanha masculinista, né, que ele criou em torno de si uma seita masculinista, dos mesmos moldes que Bolsonaro criou, né? Uma seita masculinista de pessoas agressivas na internet. Você não pode emitir nenhuma opinião em relação a Ciro. Ciro pode criticar todo mundo, Ciro pode dizer impropérios, pode dizer as frases mais violentas, deselegantes. Ele sai atacando todo mundo. Ele tem aquele jeito dele grosseiro de falar, ou seja, tudo é permitido. Qualquer pessoa que tenha uma crítica sobre Ciro, os ciristas, os ciromínios, não sei nem como é que a gente chama hoje os seguidores do Ciro, né? Vão em massa atacar. E aí não importa que seja mulher, que seja homem, que seja gay, eles são grosseiros mesmo, assim, entram na grosseria, na baixaria, entram na homofobia. É um horror. Então, não vai dar certo. Era óbvio que ele se isolaria. Era óbvio que ele se isolaria, que não ia dar certo. Agora, o Miguel do Rosário também disse uma coisa interessante. Não é questão de número, né? Se ele vai ter 1% e tal. A questão aí é como o Ciro não consegue ser responsável. Né? Como é que a democracia está correndo tanto risco e Ciro Gomes não consegue ser responsável? E aí eu vou colocar as coisas nos termos dele, ele não consegue ser homem. Vou colocar nos termos dele. Não consegue ser homem. Ser homem agora é ser responsável. Sabe? É ter responsabilidade com o país, com a democracia, com o povo brasileiro que está sofrendo de fome, com a inflação, de desemprego, vendo uma escalada de violência brutal, vendo o seu direito básico de expressão ameaçado por fascistas violentos, está vendo um movimento de setores da centro-direita, centro-esquerda, esquerda, construindo aí uma grande frente, né, de defesa da democracia, o Lula fazendo todo um jogo, que é difícil fazer esse jogo no Brasil, um país continental, um país com currais eleitorais, com oligarquias, né, um país com múltiplos interesses. Você construir um grande acordo, você fazer esse movimento, você fazer política, é difícil. E o cara está vendo isso acontecer e ele não é capaz de parar para pensar e recuar, né? E fazer um recuo e garantir seu lugar. Garantir seu lugar que não deveria ser esse lugar que ele está construindo. Esse lugar é horrível, que é o lugar de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Esse não era o lugar para Ciro, né? Ciro era, até pouco tempo, um cara respeitável. Hoje eu não acho mais. Antes eu achava ele, eu tinha algum respeito por ele. Agora eu tenho zero respeito. A cada declaração, eu tenho menos respeito por ele, porque era hora dele ser responsável, dele dizer para si mesmo, não, eu avaliei mal, eu me equivoquei, né? E vou aqui dar minha contribuição para a defesa da democracia. É incrível que um banqueiro como Setúbal tem mais sensibilidade para o contexto do país do que o Ciro. É inacreditável, chega a ser inacreditável, né? É inacreditável, né? Mas eu acho que o Ciro está numa... eu vou usar a imagem... Não tem nada a ver a história do filme, mas a imagem do final do filme, do Thelma e Louise. Ciro tá numa empreitada Thelma e Louise, sabe? Assim, não tem volta. Se não tem volta, eu vou pro abismo. É lamentável. Eu só lamento. É isso aí. Nilra Sueli de Almeida Martins chega aqui como nova membro. Muito saudação à sua chegada. É isso aí. É nessa convergência de pessoas que inscrevem-se na Pós TV Fórum, que dão like nas nossas transmissões, que chegam como membros, tornam-se assinantes, que vão construindo a nossa jornada. O Márcio dizendo, eu não sabia dessa história da avaliação do Unger, Ciro, no encontro das fundações. Isso explica muito, acho ainda o Ciro importante, mas está difícil
chamá-lo de inteligência. Realmente tá. Acho que tem uma questão interessante que você traz, né? Que é a questão da espiral. Quem tem oportunidade, eu sempre digo, todo mundo tem que ter oportunidade, inclusive existem serviços gratuitos no país hoje, de fazer terapia, de fazer psicanálise, e sabe que a psicanálise é isso. Você vai passando ao longo da psicanálise pelo mesmo ponto, mas como é uma espiral, você nunca está no mesmo lugar. Então você repete os mesmos temas, só que a cada vez que você passa por aquele tema, você está em outro ponto da vida. Com o país acontece um pouco isso, né? É o mesmo tema, só que o país está em outro ponto. Né? Exatamente. Muito legal essa imagem, né? É bem legal essa tua imagem. O Daniel tem uma questão particular, uma questão específica aqui para você. Depois eu queria te perguntar ao terapeuta João Willis uma questão das mais dramáticas, que é o Rio de Janeiro. Mas antes disso, o Daniel Miage, lá do Japão, diz assim: Jean, é mais difícil ter homens LGBT QIAPN ou QIAP+, do que mulheres LGBT QIAP+, na política? Só lembro de Davi Miranda e Contarato, de mulheres, enfim, são de fato dezenas de mulheres. Você acha que tem isso? Não, agora eu acho que essa nova geração, não vou dizer geração, mas a nova safra de candidatas eleitas nas eleições de 2012, sim, tinha muitas lésbicas ou bissexuais, e também travestis e pessoas trans que foram eleitas agora nas eleições de 2012 para vereadoras, ou seja, 2020, tem a 2020. tem de 2020, perdão, 2012, de 2020. Eu fiquei, você vê a coisa da cabeça, esse lapso meu falando de psicanálise, daria para a gente estudar esse lapso, porque na verdade eu saí do país, né, em 2018, então a minha memória da última eleição é a de 2012. Eu não participei da campanha de 2020, né? Participei da campanha indiretamente aqui, apoiando desde aqui e tal, mas eu não estava no Brasil. Então a campanha, a última campanha, digamos assim, que eu participei foi a de 2018, mas para vereadora foi a de vereadores foi a de 2012 que acabou elegendo 2012. Não, 2014 eu me elegi, 2016, né? A campanha de 2016. Então, na última campanha de 2020 foram eleitas vereadoras travestis, trans, pessoas trans. Tem a Beni Brioli, que é uma pessoa trans em Niterói, tem a Robionce, que é de Recife, tem a Kátia Aires, como é o nome dela agora? Kátia Aires? Carla Aires. Carla Aires, que é lésbica, que é de Santa Catarina, não é isso? Carla Aires, exatamente, de Santa Catarina. Ou seja, tem pessoas LGBTs na política, elas não estão agora em cargos, não são deputados federais, nem senadores, nem deputadas federais, nem senadoras. São vereadoras, mas estão na política. São pessoas LGBTQIA+, que estão na política. O Contarato. Contarato tem destaque, porque Contarato é senador. David Miranda não tem destaque nenhum. Né? David Miranda, ele pela lei eleitoral, ele herdou meu mandato, uma vez que eu tive que abdicar do meu mandato por causa da violência e sair para o exílio. Ele era o meu suplente, ele ficou como suplente de acordo com a lei eleitoral e ele, portanto, assumiu o meu mandato, o mandato que era meu. Mas o mandato de David Miranda não aconteceu. Então, não sei nem como é que as pessoas conseguem lembrar dele, porque o mandato dele não aconteceu. Não virou. Aqui o Gilberto Gruvinel. Ciro não quer ganhar, quer derrotar Lula, é verdade. Essa é uma sensação mesmo. O que é pior, porque ele não vai, assim, eu não sei o que é mais estúpido, né? Se é achar que vai ganhar ou achar que vai derrotar Lula. Ou seja, é uma maluquice. Nos dois casos, é um típico caso de falta de inteligência. Né? Para quem se acha tão inteligente,
é pura falta de inteligência, porque ele não vai ganhar, as pesquisas apontam que ele não vai ganhar, ele não tem capacidade, nesse momento, de ganhar a eleição, e ele não vai derrotar Lula. Então, a única coisa que ele pode fazer nesse momento é o que ele vem fazendo, é fortalecendo a campanha de Bolsonaro, indiretamente. Eu disse isso na entrevista que eu dei à Carta Capital, ou seja, quando a Globo e Folha de São Paulo, toda a imprensa de direita hegemônica investe, faz uma campanha em favor de Simone Tebet, porque não é jornalismo, é campanha eleitoral que eles estão fazendo, eles não estão, na verdade, ajudando a terceira via, porque a terceira via é inviável, é uma quimera, eles estão ajudando Bolsonaro indiretamente. Né? Ciro, quando dá suas declarações estapafúrdias, ele sabe que não está se favorecendo, que não está favorecendo a campanha dele, está favorecendo a campanha de Bolsonaro. Então, o máximo que ele vai conseguir é isso, é apoiar indiretamente Bolsonaro, lamentavelmente. É isso aí. A Silvia Mônica diz assim, excelente análise, Jean. Eu acho que o Ciro entrou em um caminho sem volta. Já o respeitei muito. Hoje só lamento pela pessoa que ele se revelou. Essa é uma característica importante, né, desse fenômeno Ciro, né? Quanta gente que gostava dele, admirava tal, e que foi se decepcionando ao longo do caminho, né, Jean? Eu gostava do Ciro. Pois é. Eu gostava do Ciro. Eu tinha o maior respeito pelo Ciro. E acho que ele seria uma figura importante, né, nesse momento de recuperação da nossa democracia. Mas é isso, as pessoas, por razões pessoais, por vaidade, por ressentimento, né? O ressentimento... O Mark Ferro escreveu um livro maravilhoso chamado O Papel do Ressentimento na História. O ressentimento é uma emoção política muito, muito subestimada. As pessoas são capazes de tudo pelo ressentimento. Né? E o ressentimento é ele é destruidor, né? Ele destrói a pessoa e ele destrói tudo em volta, porque a pessoa é capaz de fazer tudo por ressentimento. O Ciro está ressentido. Tá. Que é o lugar que Marina Silva ocupou, aparentemente, para nossa alegria, parece que está saindo desse lugar do ressentimento. Né? Ainda bem, porque da Marina eu não consigo não gostar, eu gosto da Marina. Pois também. Então, assim, eu estou muito feliz que a Marina... ela sabe qual é o papel dela, ela sabe que ela tem um papel na reconstrução do país, né? Eu disse isso na entrevista também para a Carta Capital, ainda citando um hino que a gente cantava na igreja, né? O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. E eu ouvi seus apelos de amor e então respondi, aqui estou. Assim, Lula vai precisar de muitos braços Sim. na reconstrução do país, que está uma ruína moral, econômica, ambiental, estética. Os ventos estão batendo as portas, viu? Deixa eu dizer. Uhum. Então, a Marina, ela atendeu esse apelo, né? E se colocou, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso não quer dizer que a Marina vá, sei lá, voltar atrás em relação às críticas que ela tem em relação ao Lula, sabe? Mas ela vai ser capaz, ela está sendo capaz de conversar com ele, porque as pessoas podem conversar. O papel da conversa do diálogo, é você resolver questões com os outros. Imagina se eu tivesse um problema com você e eu deixasse que o ressentimento me tomasse conta, me apodrecesse por dentro, apodrecesse nossa relação e eu nunca mais falasse com você na vida. E mais que isso, eu tentasse lhe prejudicar. Isso é uma desgraça. Não, eu gostaria de conversar com você, entender o que aconteceu. O que eu te fiz? O que você me fez? Se eu te fiz algo de muito ruim, se foi algo criminoso, que eu pague pelo crime. Se não foi, e você não é capaz de me perdoar, ok, não me perdoe, mas não vamos prejudicar a relação que as outras pessoas têm conosco, a relação que a gente tem com... Sabe? É isso, política. E assim, o contrário do ressentimento é a reconciliação. É isso aí. O contrário do ressentimento é reconciliar. E reconciliar não significa perdoar. Eu já disse isso algumas vezes. Quem perdoa é Deus. Então, a gente não é perdoar, é reconciliar. E reconciliar implica em assumir responsabilidades. O Lula vai assumir as responsabilidades dele na história com a Marina. E ele sabe que ele tem responsabilidades. E o PT tem responsabilidades no afastamento da Marina. Tem sim. E eles vão assumir essas responsabilidades. O Haddad, de certa forma, já disse isso. Ele já assumiu essa responsabilidade quando ele
estende a mão à Marina, estende a mão não, ele pede a mão à Marina, na verdade. Ele pede que a Marina estenda a mão a ele e a Marina estende a mão. Então, sim, assumir responsabilidades, se reconciliar é assumir responsabilidades. E, claro, Lula, PT vão ter que assumir suas responsabilidades para com essas pessoas, certo? Agora é preciso ter conversa, é preciso sair do ressentimento. E Ciro decidiu não sair do ressentimento. E aí, por não sair do ressentimento, ele vai para esse lugar, que é um lugar moralmente complicado. Ético e moralmente complicado. O Ciro está indo para o lugar da mentira, né? De mentir descaradamente em entrevistas e em podcasts. Isso é grave. Aí vai virando um defeito de caráter. Aí o sujeito que antes tinha caráter, que a gente admirava por ter caráter, vai virando um mau caráter. Porque ele vai dizendo, quando ele diz que Lula planejou entregar o Brasil a Bolsonaro para voltar melhor, ele está sendo mau caráter. Isso é mentira deliberada. E na boa política não vale tudo, certo? Fazer política é importante, a politização é fundamental, mas tudo tem limite. E mau caratismo tem limite. Então, o Ciro está tá limítrofe do mau caratismo. É isso aí. Agora, Ciro, você está vendo como você é importante? O quanto tempo as pessoas dedicam a você? E, né, é isso, né? Porque o Ciro tem essa capacidade de mobilizar. Imagina se mobiliza para o mal, poder mobilizar para o país. Soraya Mendes, aqui, a jurista Soraya Mendes, obrigado. Aqui, a audiência super qualificada aqui do nosso Fórum Café. Ciro perdeu a deixa histórica que, desafortunadamente, a reunião do Inominável com a diplomacia estrangeira propiciou a ele, para um gesto de grandeza democrática que o Brizola certamente faria. Isso aí, boa sacada mesmo. Boa Excelente, sacada. Soraya, excelente. Aliás, o que foi essa reunião, né, gente? Porque você reuniu um corpo diplomático para anunciar um golpe, além de uma arrogância típica dos autoritários, né, dos que se acham acima da lei, foi um tiro pela culatra. Para usar uma metáfora que ele gosta muito, que é a metáfora do tiro das armas, né? Um idiota, é óbvio que internacionalmente repercutiria mal. Então, todos os jornais, de fora do mundo afora, apontaram que a democracia no Brasil estava em risco. Né? E questionaram a participação dos militares nas eleições, ou seja, na fiscalização das eleições. Nenhum país democrático do mundo tem militar envolvido na fiscalização das urnas. Ou seja, só o Brasil, e isso coloca o Brasil na lista de países com baixo índice de democracia, digamos assim. Tem uma degradação no som lá do Jean? Deu algum. Tá falhando, deu um problema aí no seu som? Não tá dando para te ouvir mais. Deixa eu. Tá com problema. Deixa eu avisar ele aqui. Jean. Tá me ouvindo ou não? Deixa eu ver se eu. Talvez seja a bateria. Será? Pode ser. Vamos mudar aqui. De repente, né? Tá. Tá bom. De repente deu uma pane. Olha, vou lendo aqui. Não, tem superchats aqui vinculados ao. Olha aqui, a Grace Moura. Morei em Sobral 10 anos, lá no Ceará, né? E Ciro nunca me enganou. Foi horrível o que ele fez com a Isolda, a governadora Isolda Sela, agora para o governo do estado. Realmente terrível, né? A gente conversou com a Luziane Lins aqui sexta passada, ela dizendo a Isolda era uma unanimidade, né, na esquerda do Ceará. Realmente o que o Ciro aprontou foi demais. Tem aqui um superchat. O Beto Oliveira. Ciro vê coisas igual em A Volta do Parafuso. Boa. Tem um elogio aqui para o Jean. Vamos ver se o Jean consegue voltar. Vou segurar os comentários do Daniel Miage. Aqui não. O Jean não conseguiu voltar. Eu acho que não vai rolar.
Deixa eu embarcar o Leonel Hadi. Se o Jean conseguir voltar, a gente embarca ele, mas estou achando que não vai rolar. Deixa eu ler os superchats que chegaram e vou fazer um intervalo para os nossos comerciais, aí na sequência embarco o Leonel Hadi. O Daniel Miage, ainda sobre esse tema das candidaturas LGBTQIAP+, ou LGBT+, ele diz, a dúvida é por que os homens LGBTQIA+, têm mais dificuldade de se eleger em comparação às mulheres. Daniel, minha hipótese, precisaria perguntar para o Jean, claro, mas é que, assim, eu acho que tem um preconceito contra a homossexualidade masculina bem maior do que em relação à homossexualidade feminina. Né? Acho que tem uma certa licença, né, dos setores até conservadores da sociedade em relação à homossexualidade feminina. Mas é um tema para conversa. A Josermara Cardoso, lá de algum canto da Europa, esse superchat dela aqui em euro, ela diz assim, Jean, primorosa a sua avaliação, se ele não voltar eu mando para ele seu comentário, tá, Josemara? Mauro, como sempre, você traz reflexões urgentes. Seria uma honra convencer vocês no empoderamento linguístico, um projeto que temos no Insta. Tiburi já esteve por lá. Vou avisar o Jean, a Marisa Silveira, dizendo, Jean, parabéns e obrigada por essa exposição tão lúcida. Então, gente, valeu demais pelos comentários. Vamos ver se o Jean consegue voltar. Enquanto isso, deixa eu embarcar. Eu estou vendo aqui, acho que o Jean vai conseguir voltar. Vou colocar ele junto com o Leonel Hadi. Antes, então, vou fazer um intervalo para os nossos comerciais. Ah, não, tem mais superchat aqui. Está aqui, o César Rodrigues dos Santos. É um ressentido e amargurado. Vai sair dessas eleições falando do Ciro, né? Minúsculo na política, vai acabar como a Heloísa Helena, que não consegue ser eleita vereadora. Ressentimento é um mau professor mesmo. Léo Zirg, precisamos eleger comunistas para enfrentar o fascismo e o neoliberalismo no Congresso. Conheça as candidaturas do PCB lá do... que tem como candidato... Não é o Péricles. Acho que é a Sofia, né, que é a candidata do PCB. Garantia de lealdade aos interesses do povo pelo poder popular. Está aí a mensagem. É o seguinte, essa é uma escolha fácil que o país tem que fazer. Quer ver? Tá fácil escolher. Até os perros sabem fazer essa escolha. O Jean tá rolando de rir aqui, você viu? Tá fácil escolher, né, Jean? A internet não perdoa. Não perdoa. Deixa eu marcar o Leonel Hadi, que chegou aqui também. Ô, Leonel, até os perros, até os cachorros escolhem com facilidade, né? Para tu ver, né, que como não é difícil, né? É só ter um pouquinho de... É só ter um coração bom, né? Já basta nesse... Ô, Mauro, uma pergunta. Até onde vocês ouviram? Porque com um problema no... Não, fomos até o final, a hora que começou a parar, que começou a rachar, a gente rapidamente, você falou, não estou ouvindo e tal, e foi bem. Bacana. Então, você voltou, queria agradecer, pessoal, gostando demais da tua presença aqui. Já, não sei Obrigado. Se vocês já tinham estado compartilhado o mesmo espaço juntos. Não, eu, Leonel, é uma honra, cara, é uma honra. Para mim também. Eu voltei para me despedir, para não sair assim, né, do jeito que eu saí, agradecer às pessoas o carinho, a conversa, as contribuições, tá bom? E a gente volta, então, daqui a 15 dias. Daqui 15 dias você está aqui com a gente, Jean. Obrigado demais. Viu? Um abraço. Tá bom? Grande abraço. Tchau. Tchau.